deixa eu te contar como uma taça de champanhe quase acabou comigo e como eu transformei aquele momento na maior revelação que minha família tóxica nunca imaginou ver. Era o 5º aniversário de casamento do meu irmão, o Tyler. Aquele tipo de festa em que todo mundo se arruma demais, conta mentira na cara dura e finge que somos uma família feliz de comercial de TV. Mas não se engane com o quarteto tocando música bonita e o champanhe rolando solto. Aquela noite era uma bomba relógio, toda cheia de velas e sorrisos falsos. Antes de eu continuar, comenta aqui embaixo, o que você faria no meu lugar? Fala a real. Quero saber. A gente lê tudo. Vamos lá. Eu estava parada lá no fundo do salão, com um vestido bege que a minha madrasta me obrigou a usar. Eu o odiei. Apertado na cintura, desconfortável no peito, e parecia que dizia, fica quieta e desaparece. Era exatamente isso que a Sharon sempre quis de mim, que eu fosse invisível. Enquanto isso, todo mundo ria, tirava selfie, brindava. E eu ali, segurando uma bebida que eu nem queria, vendo o pessoal bajular o Tyler e a esposa perfeita dele, a Madison. Meu pai estava grudado no prefeito. Sharon dava aquela risada falsa dela, como se fosse uma arma. E eu? Ninguém nem notava que eu existia. Foi aí que comecei a me sentir estranha. Eu não estava bêbada. Nem um pouco. Era diferente. Meu corpo parecia mole, minha cabeça pesada, tudo girando devagar. Me deu medo. Deixei o copo no chão e fui pro banheiro. Eu precisava respirar. Precisava sair dali. Foi quando aconteceu. Uma mulher, devia ter uns 40 anos, cabelo ruivo preso num coque simples, olhos bem sérios, me parou no corredor. Você é a Avery? Ela perguntou. Eu hesitei, mas disse que sim. Ela se inclinou, falou baixinho, com uma voz firme. Sua madrasta colocou alguma coisa na sua bebida. Eu pisquei, sem acreditar. Eu não tinha certeza se tinha ouvido direito. O quê? Eu vi. Ela tirou algo da bolsa, colocou no seu copo. Mexeu uma vez. Dissolveu na hora. Parecia que nada tinha acontecido. Mas eu sei o que vi. Ela continuou. Eu trabalho com segurança em eventos de alto nível. Isso não foi acidente. Minha garganta ficou seca. Você precisa agir rápido. Seja o que for, você não pode beber mais isso. Meu estômago embrulhou. Eu já tinha tomado alguns goles. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Meio desligada. Tonta? Já deu. Olha, se você conseguir trocar os copos, faz parecer que foi sem querer. Mas não bebe mais. Ela me deu um cartão, Elise Duran, segurança particular. Eu ainda tenho esse cartão. Agradeci. Meu coração estava disparado. Tudo em mim queria sair correndo, mas, em vez disso, voltei devagar para minha mesa. Sharon estava distraída, conversando com o fotógrafo da festa. O copo dela ainda estava lá, bem parecido com o meu. Então troquei. Rápido e discreto. Ninguém percebeu. Esperei. 20 minutos depois, meu pai se levantou para fazer o discurso de sempre sobre amor, lealdade e família. A sala ficou em silêncio. Todo mundo levantou os copos. Sharon também. Levantou justamente o copo que eu coloquei na frente dela. Ela olhou direto para mim enquanto bebia. E eu encarei de volta. Segundos se passaram. O sorriso dela mudou. Os olhos apertaram. O copo escorregou da mão e caiu no chão, quebrando. Sharon cambaleou. Por um momento, achei que ela estava só bêbada. Mas então, ela caiu. Bem ali. Na frente dos 120 convidados. No meio do brinde do marido. Sharon caiu no chão, tremendo, com a respiração curta e rápida. As pessoas gritaram. Madison ficou sem ar. Tyler correu. Os garçons deixaram as bandejas caírem. Meu pai gritou para alguém ligar pro 190. E eu? Eu fiquei parada. Quietinha. Coração a mil, mãos firmes. Porque eu sabia,
aquele copo era para mim. E o que veio depois? O que ninguém percebeu naquela hora, é que o drama estava só começando. O hospital ia fazer exames. A polícia ia fazer perguntas. E os segredos escondidos por trás da imagem perfeita da minha família iam começar a aparecer. A verdade é que a Sharon não queria só me machucar. Ela queria me apagar. Me tirar do caminho. Mas eu não ia deixar isso acontecer. As luzes da ambulância deixaram a frente da casa toda vermelha e azul, como se fosse um pesadelo acontecendo devagar. Sharon estava apagada. Quando os paramédicos chegaram, ela já estava com um pouco de espuma saindo da boca. E sabe o que é mais louco? Eu não estava com medo. Não mais. Ela tentou me envenenar. Eu tinha prova. Eu tinha testemunha. E vi com meus próprios olhos ela bebendo do mesmo copo que ela queria que fosse o meu fim. Enquanto isso, todo mundo estava em choque. Madison chorava sem parar. Tyler gritava com os garçons como se alguém tivesse só derrubado um copo, e não uma mulher desmaiada no meio do brinde. Meu pai ficou parado, segurando um copo de uísque pela metade, como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido para ele. A polícia chegou em menos de uma hora. Foram educados, calmos, profissionais. Mas eu vi o jeito que me olhavam enquanto faziam perguntas. Senhorita Clark, a senhora estava perto do champanhe? Sim, eu disse. Todos nós estávamos. Percebeu algo estranho no copo da Sharon? Parei por um segundo e respondi com cuidado. Não. Até ela cair. Eu sabia que eles já estavam ligando os pontos. Sharon não desmaiou do nada. Não se engasgou. Não tropeçou. Foi outra coisa. E em uma sala cheia de champanhe, a taça ia contar a verdade. No dia seguinte, eu não consegui dormir. Fiquei no meu AP pequeno, lá em Midtown, encolhida no sofá, olhando pro cartão de visita que a Elise tinha me dado. Ainda tentando entender tudo aquilo. Mas... por quê? O que a Sharon ganhava com isso? O que podia ser tão grave a ponto dela tentar me dopar na festa de aniversário do meu próprio irmão? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça, até meu celular acender com uma mensagem da Jenny, minha prima. Garota, você tá bombando. Abri a conversa. Twitter, TikTok, Facebook tudo explodindo com hashtags tipo hashtag Clarkapse, hashtag desastre de aniversário e hashtag o que estava no copo. Um vídeo já estava rodando por aí. Mostrava Sharon rindo, tomando um gole da bebida. E aí, do nada, desmaiando. A câmera depois virava direto para mim. Lá estava eu, sentada, parada. Sem correr. Sem expressão. Sem susto. Os comentários. Cruéis. Por que ela não tá chocada? Mas alguém viu aquele olhar entre ela e a Sharon. Sinistro. De verdade. Sinistro. Eu não fiquei surpresa. As pessoas amam inventar um vilão principalmente quando você é a ovelha negra da família rica e certinha. Mas eles não sabiam da verdade. Ainda não. A polícia me chamou. Era por volta do meio-dia quando recebi a ligação da detetive do caso, Marissa Kenny. A voz dela era séria, calma. Avery, gostaríamos de conversar com você de novo. Pode vir até aqui? Claro, respondi na hora. Sem hesitar. E só isso já deixou ela surpresa. Eu senti o silêncio dela do outro lado da linha. Na delegacia, tudo era meio apagado. As paredes tinham aquele bege sem vida, que parece que suga até o ânimo da gente. Sentei em frente a Kenny. Ela ficou ali, com as mãos cruzadas em cima de uma pasta fina entre nós. Nem abriu na hora. Só me olhou, me analisando. Temos o resultado do exame toxicológico, ela disse, depois de um tempo. Assenti com a cabeça. Ok. Havia escopolamina no copo. Uma dose pequena. Não é fatal, mas pode deixar a pessoa confusa, tonta, fazer desmaiar. Até causar perda de memória. Depende de como o corpo reage. Eu nem pisquei. Eu acredito nisso. Ela arqueou uma sobrancelha.
Acredita mesmo? Sim. Porque era eu quem devia beber aquele copo. Kenny se inclinou para frente. Explica isso. E aí? Eu contei tudo. Contei para ela sobre a Elise. Contei sobre o aviso. E sobre a troca dos copos. Falei tudo. Sem esconder nada. Ela ficou em silêncio por um tempo. Por que você acha que sua madrasta faria uma coisa dessas? Olhei direto nos olhos dela. Porque ela descobriu que eu sei a verdade. Ela inclinou a cabeça. Que verdade? Que ela não tem direito a nenhum centavo do dinheiro da minha mãe. E eu tenho prova. Na hora, isso chamou a atenção da detetive. A cláusula que muda tudo. 2 meses antes, recebi uma carta pelo correio, vinda de Savannah, na Geórgia. Dentro estava um documento do advogado da minha mãe, que já faleceu. Aparentemente, quando minha mãe morreu, tinha uma cláusula escondida no contrato pré-nupcial que ela fez com meu pai. Era simples: se meu pai se casasse de novo, a nova esposa dele não poderia, por lei, receber nada do que veio dos bens da minha mãe, nem investimentos, nem fundos, nem imóveis que foram comprados com aquele dinheiro. Mas a Sharon não sabia disso. Ou até sabia, mas achou que ninguém mais ia descobrir. Até que eu encontrei a carta. E, como uma boba, eu cometi o erro de mencionar a tal alavancagem numa ligação que eu achei que era privada. Ela deve ter escutado, ou alguém contou para ela. Porque, depois disso, tudo mudou. De repente, começaram a me chamar para eventos da família, coisa que nunca faziam. Ela me mandou um vestido para usar na festa de aniversário, ela escolheu, não eu. Na festa, ela ficou sorrindo para mim, me elogiando na frente de todo mundo. Mas não era carinho. Era uma armadilha. E ela nunca imaginou que eu fosse esperto o bastante para perceber. A detetive Kenny me olhou como se estivesse lendo um segredo bem guardado num diário trancado. Você entende como isso tudo parece, né? Eu assenti com a cabeça. Você trocou os copos. A Sharon bebeu o que era para ser seu. Agora ela tá no hospital. Esse é o problema, Avery. Isso aí é para meditar mesmo. E não vai ficar quieto. Eu não envenenei ninguém, falei. Só não bebi o que era para mim. Você tá segura? Ela disse, num tom calmo. Mas se a Sharon tentar mudar a história, ela vai fazer parecer que a culpa é sua. A gente precisa dessa carta. E precisamos ouvir sua testemunha de novo. Então eu vou entregar os dois. O que vem depois? Assim que saí daquela delegacia, eu soube, minha vida não ia mais ser a mesma. Sharon ia acordar. Ia mentir. Ia distorcer tudo. Ia me chamar de manipuladora. Talvez até diga que eu inventei tudo. Mas a verdade já estava rodando. Aquela noite era para ser minha saída tranquila da família. Mas virou o começo da minha vingança silenciosa, calculada, e eu estava só começando. Eu nem tinha chegado em casa ainda quando o telefone tocou. Era o Tyler. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Avery, que diabos está acontecendo? Como assim? Não se faz de sonsa, ele rebateu. A polícia apareceu aqui em casa. Tão perguntando de você, do que você sabia. Você falou alguma coisa para eles? Continuei andando na calçada, olhando para frente. Eu falei a verdade. Silêncio. Depois ele falou, baixo e com raiva. Você tem ideia do que acabou de fazer? Ela tentou me dopar, Tyler. Você não sabe disso. Eu sei, sim. Eu vi. E outra pessoa viu também. Uma agente de segurança. O nome dela é Elise. Ele soltou o ar com força. Mas não negou. Isso já me disse tudo. Eu não vou mais ficar quieta, falei. Vocês passaram anos fingindo que eu não existia. E agora que eu finalmente tenho algo que era da minha mãe, a Sharon decide que quer me apagar? Tô te avisando, ele disse, levantando a voz, não força isso. Você vai se arrepender. Eu desliguei. O escritório do advogado tinha cheiro de óleo de limão e papel antigo. Entreguei a cópia da cláusula do pré-nupcial dentro de um envelope fechado.
A assinatura da minha mãe ainda estava lá, escrita com caneta. Eu já tinha olhado para ela umas 100 vezes. O advogado-chefe leu o documento em silêncio por uns 5 minutos. Depois olhou para mim e disse: "Isso muda tudo." Eu sei, respondi. Se isso for para julgamento, a Sharon perde toda a base financeira dela. Metade das casas, carros, até os bens da empresa. Tudo saiu dos bens da sua mãe. Ela não tem direito a nada. Ela sabe disso, falei. Foi por isso que tentou se livrar de mim antes que a verdade aparecesse. Ele ficou um tempo sem falar, só recostado na cadeira, surpreso. A gente precisa agir rápido. Autorizei ele a seguir com tudo. Eu já estava cansada de deixar os outros decidirem meu valor. 3 dias depois, a Sharon saiu do hospital. Ela não ligou, não mandou mensagem, mas mandou um processo. Uma notificação judicial bateu na minha porta. O advogado dela me acusando de difamação e ameaça. Eu sorri. Ela estava com medo. Ótimo. A próxima reunião de família não era para ser um confronto. Mas eu fui mesmo assim. Entrei no casarão do meu pai como se aquele lugar fosse meu, porque era. Os olhos do Tyler se arregalaram quando me viu. Meu pai só franziu a testa, como se eu fosse sujeira no tapete. A Sharon chegou atrasada. Tava pálida, com a boca apertada e o corpo todo tenso. Quando me olhou, vi algo brilhar nos olhos dela. Talvez medo. Mas escondido debaixo de anos de arrogância. "Oi, Sharon", falei baixinho. Ela não respondeu. Só sentou na cadeira, bem na minha frente. Me inclinei, olhando firme. "Como anda sua memória ultimamente?" Ainda meio confusa, ela disse. Meu pai levantou. "Avery, agora não." Eu ignorei. Porque a minha memória está bem clara. Assim como as imagens das câmeras de segurança. Assim como a cláusula escondida no pré-nupcial da minha mãe. Tyler bateu o copo com força na mesa. "Você vai destruir essa família." Olhei direto nos olhos dele. "Não. Só vou mostrar a parte dela que já estava podre." 2 dias depois, Sharon contra-atacou. Deu uma entrevista exclusiva para um blog local, desses que só falam de festas chiques e eventos de caridade. Na entrevista, ela se fez de vítima. Disse que foi pega de surpresa pela enteada problemática, que estava com perda de memória por causa de uma reação misteriosa, e que eu sempre tive ressentimento desde que ela casou com meu pai. Ela não falou do pré-nupcial. Nem que eu também quase desmaiei na festa. Nem que um segurança particular viu tudo. Ela só queria que sentissem pena. A manchete era: Sharon Clarke se pronuncia, fui alvo da filha do meu marido. E, por um instante, doeu. Porque as pessoas acreditaram nela. Os comentários eram cruéis. Porque ela machucaria Sharon numa festa. Inveja é feia. Mais uma rica mimada querendo atenção. Mas eu não me surpreendi. A Sharon tinha dinheiro, charme e amigos nos comitês mais importantes da Geórgia. E eu? Tinha uma mãe morta, um envelope antigo, e a verdade. Mas a verdade não grita. Ela espera. Naquela noite, a Elise me ligou. "Você viu o artigo?" Perguntou. "Vi." "Tá pronta para agir?" "Acho que tá na hora." Na manhã seguinte, nos encontramos num café no centro. Ela trouxe um pendrive, algumas folhas impressas e imagens de segurança que eu ainda não tinha visto. Num dos vídeos, dava para ver a Sharon olhando para os lados antes de deixar cair alguma coisa da bolsa dentro de uma taça de champanhe. Em outro, ela cochichava com um garçom. Mais tarde, descobriram que esse garçom era temporário, e tinha sumido quando a polícia apareceu. Aquilo não foi só pessoal. Foi tudo planejado. Elise fez um sinal com a cabeça para mim. "Solta tudo." Agora. Ela já jogou dela. "Joga a sua." Então eu joguei. Passei o material para um jornalista pequeno, mas respeitado e que devia um favor para Elise. Eles postaram tudo. Sem opinião, sem acusar ninguém. Só os fatos, vídeo, transcrição e uma linha do tempo.
Em 2 horas, o nome de Sharon Clarke estava em alta de novo. Mas dessa vez, com gente perguntando. Por que ela tá tão calma antes da reação? Aquilo na mão dela é um comprimido? E o garçom sumiu logo depois? Estranho. Minha caixa de entrada lotou. E então meu celular tocou. Era meu pai. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Ele falou com voz baixa, cansada. Avery, precisamos conversar. Fiquei em silêncio. Eu não sabia sobre o acordo pré-nupcial, ele disse. Se eu soubesse, talvez tudo tivesse sido diferente. Não respondi, gelada. Nada teria mudado. Você deixou ela me apagar muito antes de tentar me drogar. Ele soltou o ar, como se estivesse com peso no peito. O que você quer? Parei por um segundo. Depois falei. Quero a verdade pública. Quero ela fora da casa da minha mãe. E quero de volta, com juros, tudo que sempre foi meu. Silêncio. Aí ele disse. Venha amanhã. Vamos conversar sobre os termos. Desliguei. Não porque ainda precisasse de permissão. Mas porque eu me tornei o que essa família nunca achou que eu seria. Imparável. No dia seguinte, fui até lá. Vesti um vestido bege, da mesma cor que Sharon tinha me obrigado a usar antes. Mas dessa vez, fui eu que escolhi. Elegante, firme, segura. A casa parecia mais fria do que eu lembrava. Sharon não estava. Só meu pai, sentado na ponta da mesa de jantar, parecendo alguém que percebeu que o reino dele era feito de areia. Ele empurrou uma pasta para mim. Você venceu, ele disse. Abri a pasta. A confiança da minha mãe tinha sido restaurada. Os bens dela voltaram para onde deveriam estar. O nome dela estava lá. E o meu nome finalmente tinha o respeito que merecia. Ela foi embora. Eu perguntei. Saí ontem à noite. Não sei para onde. Fui eu. Ela saiu correndo. Ele me olhou. Pela primeira vez em anos. Não foi com raiva, nem com decepção. Foi com vergonha. Eu devia ter te protegido, ele disse, calmo. Eu não respondi, por quê? No fundo, nós dois sabíamos que ele nunca tentou. A casa voltou a ser minha naquela semana. A casa que minha mãe construiu. A mesma que a Sharon redecorou, como se quisesse apagar todos os sinais dela. Fiz uma faxina pesada. Coloquei de volta as fotos que a Sharon tinha guardado em caixas. Arrumei o jardim que ela tinha deixado de lado. Aí, alguém bateu na porta. Era o Tyler. Ele parecia mal, cansado, como se tudo o que aconteceu finalmente tivesse quebrado a imagem perfeita dele. Preciso te contar uma coisa, ele disse. Cruzei os braços e falei, então fala. Ele olhou pro chão. Eu sabia da pílula, disse. Ela me contou, falou que isso te deixava nervosa. Demais para conseguir falar. Não achei que ela fosse realmente fazer isso. Pisquei devagar. Então você ficou quieto. Ficou com medo dela ou de perder a herança? Ele não respondeu. Nem precisava. Fechei a porta. Semanas passaram. O nome da Sharon foi tirado de 2 conselhos de ONGs. Alguns sócios dela desistiram. Tinha gente falando dela por todo lado. E eu? Fiquei em silêncio. Não dei entrevistas. Não postei nada com indireta. Deixei que a verdade falasse por si só. Porque às vezes, sobreviver é a vingança mais forte que existe.